Irmãos, nós estamos reunidos para engrandecer aquele que acabamos de ouvir no cântico, que desvendou-se no caminho de Emaús. Eles estavam tristes porque não tinham acompanhado o Senhor Jesus na cruz. Eles estavam tristes fazendo aquela jornada porque não tinham ouvido a última frase da cruz. Por isso que eles perguntam para Jesus, não está sabendo o que aconteceu? E só foram descobrir na hora em que Jesus fez a ceia. E assim nós somos também. Entendemos apenas uma parte da história da cruz e acabamos nos esquecendo da cruz por completo. E a sétima palavra da cruz, a sétima frase da cruz, nos ensina o conhecimento completo da cruz, como traz paz para nós. Aqueles do caminho de Emaús que são imitados por nós em muitos momentos da nossa vida, eles não conheceram a última frase, não compreenderam a última frase, não estavam lá. Mas então, com toda a atenção, eu peço que os irmãos acompanhem comigo João capítulo 19, versículos 29 e 30. João 19, 29 e 30. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: "Está consumado", e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Se nós ficarmos presos apenas nessa narrativa, nós não vamos entender o que significou esta entrega do Espírito. Quais foram as palavras que o Senhor Jesus usou e qual o poder de cada uma dessas palavras naquele momento específico da história. Então vamos abrir lá em Lucas. Lucas capítulo 23. Lucas 23. Nós vamos ler a partir do versículo 44. Lucas 23, a partir do versículo 44. Já era quase meio-dia. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." E dito isto, expirou. Quando em João ele nos fala que Jesus entregou o espírito, nós precisamos compreender de que forma que ele entrega e o que significa entregar na língua original. Paratemia. Paratemia quer dizer colocar-se ao lado ou entregar-se para estar junto. Não simplesmente entrego, mas eu me entrego para ficar junto. O que isso tem a ver? Jesus, neste momento em que fala: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito", ele volta, ele começa a ficar junto novamente com o Pai Celestial. Foi assim que começou a cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Jesus começou a partir desse momento de interceder pelos pecadores, ele começou a sentir as dores, as nossas dores que estavam na cruz. A dor da perda da família, a perda do amigo, mas ainda ele aconselha o amigo a cuidar de sua mãe e da mãe a cuidar do seu amigo. E depois ele vem mostrando a dor do sofrimento em nosso lugar, chegando no máximo quando disse: Deus meu, por que me desamparaste?" Não apenas citava as Escrituras, mas sofria na sua pele o nosso inferno, a nossa ausência, a ausência de Deus na nossa vida, na nossa alma, que seria para toda a eternidade. E depois de dizer isso, ele diz: "Terminei, está consumado, já não tenho mais nada o que fazer." E ao terminar esse trabalho, ele diz: "Pai, entrego a minha vida nas tuas mãos." Ou seja, agora volta o relacionamento de pai e filho. Jesus não está mais desamparado. Jesus já não está mais abandonado
pelo Deus Supremo Juiz, mas ao terminar a tarefa proposta lá antes da fundação do mundo, ao encerrar essa tarefa, é um grito de descanso e um grito de reconciliação. Pai, não mais Deus meu, por que se ausentou de mim? Mas agora é Pai, me coloca ao teu lado. Como ele disse na oração sacerdotal, sobre a sua glória, a glória que tinha com o Pai, que o Pai o glorifique agora. Então ele grita para que todos que estavam lá embaixo ouvindo, estou voltando ao relacionamento de pai e filho, e com isso ele nos leva junto. Graças a este último brado da cruz, nós vemos o Salvador voltar à comunhão mais íntima com o seu Pai. Ainda na oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, capítulo 17, nós vemos ele falando, eu e o Pai somos um. E naquele momento específico da cruz, ele estava dizendo a João que estava ali e que 60 anos depois, lá nos anos 90, escreve o Evangelho e transcreve todo o movimento daquela cena, daquele momento da mesa da ceia, dos capítulos 13 até o 17, João narra a conversa e quantas vezes Jesus falou Pai. Eu e o Pai somos um. Que eles sejam um conosco como nós somos, Pai. Nós entendemos então que a entrega do Senhor Jesus está exatamente ligada a este me coloco ao teu lado. Me coloque ao teu lado. Eu encerrei a missão, agora estou do teu lado, levando estes junto comigo. Quando ele fala Pai, ele nos dá a oportunidade de chamá-lo de Abba. O Paizinho que nos coloca do seu lado e deste lado jamais nos tira. Jesus nos representa ali, agora com o brado de alguém perdoado. Alguém que está sendo o que abre novamente a reconciliação. Lembramos do texto que Paulo escreveu, dizendo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E quando Deus em Cristo chama Pai, Ele está dizendo a família da fé agora está totalmente ao meu lado. Porque Deus assim desejou. Arthur Pink, o grande teólogo que viveu na primeira metade do século XX, mas suas obras foram só reconhecidas após a sua morte, ele descreve esta palavra da seguinte forma: durante aquelas 3 últimas horas, Deus se tinha retirado do Salvador, o que evoca aquele terrível clamor, Deus meu, por que me desamparaste? Mas agora está tudo feito. O cálice é bebido até a última gota. A tempestade da ira se tinha passado. As trevas são idas. E o Salvador é visto mais uma vez em comunhão com o Pai, comunhão que nunca mais será quebrada. É por isso que ele nos carrega nesta frase. Por isso que nós devemos nos colocar nessa frase e a todo instante dizer, Pai, a comunhão que foi restaurada entre nós me leva a orar em nome de Jesus. Às vezes usamos essa frase em nome de Jesus como se fosse uma frase simplesmente supersticiosa, ou como se fosse a chave para mudar a vontade de Deus. Em nome de Jesus eu faço isso, em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus quer dizer no lugar dele. Ele me dando a incumbência de orar no lugar dele. Estou pedindo isso no lugar do Senhor Jesus, mas não como uma bajulação para Deus mudar de ideia. Jamais. E aqui então ele nos ensina exatamente isso. Nós temos essa comunhão. Pai, retorna todo o amor, todo o carinho, dado àquele filho que bebeu o cálice até o fim. E ele disse isso logo após o sermão, ou logo após o momento em que ele está com os discípulos e agora vai lá para o Getsêmani, e quando ele é preso de uma maneira tão violenta, ele diz, não beberia eu o cálice que meu pai me deu? Esse cálice foi entregue a Jesus lá antes da criação do universo. E chegou o momento crucial em que ele faz isso.
a perfeita entrega. Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, diz que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E logo após esta obediência, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. Esta expressão nos faz ver que Jesus volta a ser beneficiado pelo amor misericordioso do Pai, que o leva para diante de si e para estar ao seu lado no trono eternal. Mas também dá a nós cristãos uma segurança muito grande. O Senhor Jesus, através de João, no capítulo 10, fala da seguinte forma: eu lhes dou a vida eterna. E isso só foi acontecer lá no capítulo 19, mas lá no capítulo 10 ele está falando: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isaías, chamado por alguns de o evangelista do Antigo Testamento, Isaías capítulo 41, versículo 13, Isaías 41, 13, porque eu, o Senhor, o seu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não tenha medo, pois eu te ajudarei. Isso ele diz imediatamente após falar no versículo 10, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o teu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro pela mão direita da minha justiça. A mão do Senhor desde Isaías, dizendo que o Senhor Jesus estaria nos segurando. E Jesus fala sobre isso, e Jesus fala da mão de Deus. Pastor, que confusão de mão! Não. Jesus e Deus é um só. Um único Deus. Uma única mão. A mão pregada na cruz é aquela mão que rasga o nosso coração de pedra, despedaça o nosso coração de pedra, e enquanto ele bate com o martelo e vai ali com a talhadeira quebrando o coração de pedra, pinga da sua mão o sangue que vai cicatrizando a ferida da nossa alma, do pecado que causou essa ferida. E nesta mão do Pai, do Filho, nós continuaremos para todo sempre, e ninguém pode nos arrebatar. Agora nós vamos entender como esta mão de Deus atua. Jesus disse que rogaria ao Pai, e Ele enviaria outro Consolador, a fim de que estivesse para sempre conosco, o Espírito Santo. A maneira de nós sentirmos que estamos nas mãos de Deus, a maneira de nós sentirmos que Deus está nos amparando com a sua santa mão de todos os lados, é a presença do Espírito Santo em nós, fazendo calar dentro do nosso coração as palavras do Senhor Jesus. Foi isso que ele disse na noite em que foi traído, explicando a tarefa do Espírito Santo, que era nos fazer lembrar de tudo que o Senhor Jesus havia falado, e nos ensinar todas essas coisas, e falar apenas aquilo que Deus quer que seja falado. E ele fez através da revelação nas Escrituras, por isso que nós não apoiamos e não temos outro livro, a não ser a própria palavra de Deus. E é a mão de Deus nos guiando. Aquela mão imaginária que acontece lá no texto também do Salmo 32:8, quando fala, instruir-te-ei, te ensinarei pelo caminho que deve andar, e debaixo das minhas vistas te darei conselho. É como Deus nos tomando pela mão direita, Isaías 41:13, e nos levando nessa jornada da vida. Como nós, pequenas crianças, que não sabem andar porque somos recém-nascidos, nascemos de novo. Então ele nos toma pela mão direita e caminha conosco e nos aconselha nesta jornada da vida. Tudo por quê? Porque Jesus cumpriu todos os papéis. Jesus cumpriu todas as tarefas que para nós era impossível. Porque Jesus cumpriu toda a lei. E ele toma agora, Pai,
e nos ensina a fazer isso. E nos ensina a nos apossar deste privilégio dado de chamar de Pai. Meses depois, lá estava Estevão, falando a respeito do Senhor Jesus, explicando o Senhor Jesus para os fariseus, para os líderes religiosos. E quanto mais ele falava, mais irados eles ficavam. E ele diz, no finalzinho do capítulo 7 de Atos, que ele estava contemplando os céus abertos e Jesus à destra de Deus, esperando receber Estevão. E aquela multidão faz com Estevão o que fizeram com Jesus, o matam Estevão. E jogando pedras e mais pedras, Estevão teve o privilégio de usar 2 frases da cruz. Senhor Jesus, perdoa-lhes. E depois a última, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Imitando o Senhor Jesus. Nós não sabemos se Estevão estava lá na cruz, olhando de longe, quem sabe, como um jovem ali assustado. Nós não sabemos quando Estevão se converteu, mas nós sabemos que Estevão repete as mesmas palavras. E nisso nós vemos a transposição da paternidade de Deus sobre Jesus para nós, seres humanos. Agora podemos chamá-lo de Pai. O escritor aos Hebreus chama isso, que nós também chamamos de fé. Nós temos fé que Deus é o nosso Pai. Temos a esperança, a confiança de que Ele é o nosso Pai. E o escritor aos Hebreus escreve da seguinte forma: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra ao santuário interior, por atrás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar. Quando Jesus diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele abre o véu do templo e entra em nosso lugar, e diz o escritor aos Hebreus, entrando no nosso interior, entrando no interior do amor de Deus, ele nos abre esse caminho. É por isso que nós chamamos ele de Pai. É por isso que temos esse privilégio. Jesus passa para nós esse privilégio. Para encerrar, irmãos, Jesus morreu na presença do Pai. Jesus morreu sob os cuidados do Pai. E Jesus morreu nas mãos do Pai. E Jesus ressuscitou por causa das mãos do Pai. E nós estamos nas mãos do Pai. Diz o texto de Isaías 49:16, que ele nos escreveu na palma da sua mão. E quando lemos lá no livro do Apocalipse, capítulo 5, a visão que João tem do trono, ele vê na mão direita daquele que está sentado no trono um livro selado de 7 selos. Mas esta mão direita de quem se assenta no trono entrega para o cordeiro que está no meio do trono, é o que diz o texto, este livro, e o cordeiro que foi morto, mas vive, ele abre os seus selos. E quando isso acontece, louvores e louvores acontecem nos céus. As mãos do Senhor, mãos que através da morte de Jesus nos reconciliou com Ele, mãos que é a nossa esperança cristã, mãos que segura na nossa alma, nos faz passar por todas as tempestades, mãos de um Pai, não apenas mãos, e não mais mãos de um justo juiz apontando para o inferno, o condenado por causa dos seus pecados. Pelo contrário, agora é a mão que diz, vem filho, vem. E nesta mão ninguém nos arrebata e nunca mais nos arrebatará. A mesma mão que no Salmo diz que nos fez e nos afeiçoou, colocou toda a nossa afeição, colocou tudo o que nós somos, como nós somos. É a mão que quebra o vaso e refaz esse vaso, nos melhorando,
nos transformando, nos fazendo andar em santificação. Mas esta mão também é a mão ensanguentada da cruz, como Isaías 53 fala, e como o cântico que vamos ouvir daqui a pouco fala. Ele não tinha afeição, ele foi desafeiçoado por causa do nosso pecado, por causa das chicoteadas que nós deveríamos ter tomado, por causa da coroa de espinhos que deveria ter estado na nossa cabeça, as afrontas que nós deveríamos receber. Mas também no final ele diz este canto de vitória: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vamos fechar os olhos, queridos, orar alguns instantes silenciosamente, lembrando que na paternidade do Senhor, de Deus para com o Senhor Jesus, está a paternidade dele sobre nós também. Oremos silenciosamente e depois de alguns instantes a nossa oração será interrompida pelo belo cântico de Isaías 53. Mas vamos lembrar que no final do capítulo 53 diz que Jesus ficaria satisfeito com o pesado trabalho de sua alma e atrairia muitos para si. Oremos silenciosamente.